Olá pessoal, boa tarde, estamos chegando aí para mais uma live. Olá, muito obrigado aí pela audiência, estamos começando a nossa live de número 10 hoje, Papo Reto com Rodrigo Lopes, nesse dia 10 de julho de 2021. Muito obrigado aí pela audiência. Sejam bem-vindos aí, Marisa Meranciano, obrigado aí pela audiência, Aparecida Rita de Lima, boa tarde, obrigado aí pela audiência. Muito obrigado, pessoal. Vou esperar o pessoal que está chegando aí para a gente começar. Débora Carlinha, muito obrigado aí. Agradeço aí a audiência de vocês. Já estamos aí há 10 semanas, né? Nesse momento aqui, todo sábado às 16 horas, falando um pouquinho, né? Trazendo informações e contando aí com a presença e participação de vocês, né? Sou muito grato pela audiência. Deixo sempre à disposição, né? Quem quiser trazer aí perguntas e questionamentos, é sempre muito importante que a gente possa estar trazendo, discutindo, né, buscando aí fazer, né, as ponderações que são necessárias, e isso é sempre muito importante. Essa semana nós tivemos aí a comemoração do Dia do Padeiro, né, com certeza um profissional importantíssimo no dia a dia de todos nós, né, o pessoal que trabalha aí nas panificadoras, que trabalha nas confeitarias, todas as pessoas que trabalham aí nessa arte, né, que é de preparar o pão, que é um alimento tão comum da grande maioria da população. Parabéns aí pela comemoração desse dia, né? Recebo o reconhecimento aí de todos nós e o nosso carinho. Muito obrigado aí por toda a dedicação. É importante a gente estar sempre lembrando as pessoas, né, que estão aí inseridos no dia a dia, né, as profissões, independente de quais sejam. Todas as profissões, elas têm um valor, né, muito grande, e elas precisam ser, com certeza, consideradas, respeitadas, e é uma coisa muito importante. O dia de ontem também, dia 9 de julho, é um dia que é feriado no estado de São Paulo. E às vezes as pessoas questionam, né, o que tem a ver o dia 9 de julho, o que seria o evento. E eu gosto muito de falar da questão histórica, e a gente vive um momento hoje de muita questão aí que é levada ao extremo muitas vezes, e o dia 9 de julho está relacionado com a Revolução de 1932, né? O pessoal mais antigo vai saber aí, muitos até testemunharam a guerra de 32, né, que se diz, é um conflito que teve no Brasil naquele período, e a nossa região aqui, particularmente próxima, que é Jacutinga, Itapira, estado de São Paulo, a Serra da Mantiqueira, ela foi a sede, né, de talvez um dos últimos combates que teve dessa revolução. E ao contrário do que muitas pessoas entendem, né, algumas pessoas entendem que era uma briga de Minas e São Paulo, que São Paulo estava querendo invadir uma parte de Minas, e muitas vezes esse é um assunto que ficou mistificado com essa colocação, né? E o que aconteceu em 1932 não é isso. Na verdade, naquele momento havia um regime autoritário que era liderado pelo presidente Getúlio Vargas, né? Então é importante também a gente trazer essa informação, porque o Getúlio foi um grande estadista, um grande homem que fez muita diferença na história do nosso país, que trouxe aí os direitos trabalhistas, né, que antes não existia, mas teve essa parte triste da sua gestão, que foi um momento onde se implantou na década de 30 uma ditadura no Brasil. E o 9 de julho é o marco do dia, né, que alguns estudantes de São Paulo, juntamente aí com forças políticas e lideranças que eram contra essa ditadura, eles começaram a se organizar para contestar. Isso foi no dia 9 de julho, daí que nasceu o processo dessa Revolução Constitucionalista de 1932, que está diretamente ligada à luta pela liberdade. Embora tenha sido um conflito que não foi
em um primeiro momento, bem sucedido, considerando, né, que era uma força ainda pequena diante de todo o poderio que havia do presidente Vargas na época. Ele conseguiu, né, o apoio do governo de Minas, o apoio do governo do Rio Grande do Sul, o apoio, né, de outros governos contra esse levante que aconteceu no estado de São Paulo, mas isso tudo lá na frente repercutiu na possibilidade da edição de uma Constituição nova naquele momento, que permitiu diversas liberdades, que lógico depois sofreu de novo com o Estado Novo, que implantou a ditadura, mas por fim foi um processo, né, de transformação e de saída de um regime ditatorial, né, de um regime autoritário, para um regime que tivesse, né, uma ação democrática maior. Então isso faz parte da nossa história, isso é muito importante. E acompanhado de tudo isso, a gente vem vendo essa discussão política desse momento, né, que infelizmente a gente vive um momento de extremismo. A gente vive um momento de extremismo. Quem me conhece sabe da minha postura. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma visão, eu, né, nunca tive simpatia pela ideologia de esquerda, não que eu seja de direita, né, eu acredito que não é a ideologia que define as ações, mas a gente sempre teve uma posição contrária às ações do PT, né, isso é muito claro. Nunca votei no Lula, nunca votei no PT, nunca tive militância com o PT, né? Então essa sempre foi uma posição de todos que me conhecem sabem da minha posição, independente se o PT estava no auge ou não estava no auge. A minha posição política sempre foi antagônica, né? Nunca foi de simpatia pelo PT. O que a gente vê é que nasceu, né, depois que se passou o auge do Lula e tal, nasceu-se uma antipatia pelo PT. E apareceu o Bolsonaro, que personificou nas eleições de 2018 a voz do antipetismo, do antilulismo e do combate, né, ao PT, e revestido, né, dessa ideologia contra as ações e contra a corrupção e tudo isso que era tratado durante esse período, né, e logicamente, legitimamente foi eleito pelo voto direto, né, inclusive com o meu voto. Né, e as pessoas falam assim: nossa, mas você votou no Bolsonaro? Votei claramente, declarei, né, e eu acredito que naquele momento foi a possibilidade que a gente tinha de um contraponto ao PT. Né? Enquanto cidadão, eu não concordo com o populismo que se implantou, eu não concordo com a corrupção, com o mensalão, com o petrolão e com inúmeras coisas, não concordo. Enquanto prefeito de 2013 para cá, eu testemunhei uma ação do governo petista que privilegiava os companheiros. Né? Quem era do grupo era beneficiado e quem não era beneficiado. Então nós que éramos prefeitos e que não tinham a posição política ligadas ou que fosse uma posição política de simpatia ao PT, nós não tínhamos acesso àquilo que os outros prefeitos que tinham a ligação ideológica tinham. Né? Então a gente sofreu muito com isso. Nós, né, tivemos, né, e principalmente no governador Pimentel aqui em Minas Gerais, que foi, né, um desastre total. Um desastre total. Né? Confiscou recursos das prefeituras, né? Foi um absurdo. Os funcionários, o impacto que existe em Minas Gerais causado pelo PT e pelo governo dele. Agora, o fato de eu ter lá atrás votado no Bolsonaro, dado o meu voto de confiança, não significa que eu concorde com todas as posturas, e principalmente, e vocês são testemunhas aí enquanto prefeito ainda, da minha discordância na condução da pandemia que foi feita pelo governo atual. Discordo completamente das ações, né, de jogar a população contra prefeitos, contra governadores, né, de minimizar a pandemia. Então, eu me sinto no direito de, como alguém que votou, de ter minha posição contrária, de questionar, de não concordar. Né? Para mim, ninguém está acima do bem ou do mal, está acima da lei. Né? E não é porque eu discordo de ações do atual governo que eu sou petista. Nunca fui. Né? E tem muita gente que hoje está no extremismo de direita que já foi petista, que já votou no PT, que já foi militante. Né? Eu nunca fui. Né? E eu tenho todo o direito de me posicionar, né? E com certeza respeitando as posições contrárias. Nós temos gente boa no PT? É claro que temos. Né? Temos gente boa na direita? Temos, com certeza, muitas pessoas. Tivemos erros e acertos em todos os governos,
Eu considero, né, que de uma maneira, do ponto de vista administrativo, nós evoluímos nos últimos anos com algumas reformas importantes que vão fazer diferença para o país lá na frente. Agora, me preocupa muito essa ação de extremismo que está sendo tratado nesse momento. Né? Nós vermos o presidente da República vir dizer assim, ou vai ter urna com voto auditável, com impressão de comprovante, ou não vai ter eleição em 2022. Olha, isso não é decisão do presidente da República. Existe uma Constituição no país que estabeleceu as eleições periódicas, existe um regime democrático no país. Se o voto vai ser por urna eletrônica, se vai ser por cédula de papel, se vai ter impressão, se não vai ter impressão, isso é um fator meio do processo eleitoral. Agora, nós não podemos dizer que não vai ter eleição. Né? Se o modelo de urna eletrônica foi escolhido lá atrás, né, eu não posso dizer que a urna eletrônica não funciona, porque eu fui eleito 2 vezes pela urna eletrônica. Nós vimos governos de diferentes lados serem eleitos pela urna eletrônica. Né? Pode-se ter falha? Pode, né? Ninguém está dizendo aqui que não pode ter. Acho despropositado ter uma impressora ali para imprimir o voto? Não acho que isso também vá afetar em nada o sigilo da votação, não acho que isso, né, possa prejudicar, ou seja, nós não estamos confiando na memória do computador e estamos querendo um papel impresso, né? Isso também, assim como a maquininha lá, eu quero o meu comprovante, eu não quero o meu comprovante, eu só acho que isso é coisa pequena demais para se fazer uma polêmica nacional em cima disso. Acho que isso é uma questão política, de gestão, de defesa. Queremos dar mais segurança para as eleições, né? Queremos, né, garantir que a população fique tranquila quanto à questão do seu voto. Agora, chegar a dizer ou tem o voto auditável ou não vai ter eleições, isso é uma ameaça de um golpe. Né? E isso, enquanto democracia, nós não podemos jamais concordar com isso. Por pior que seja uma democracia, ela é melhor que uma ditadura. Ela é melhor que um regime autoritário. O regime autoritário, embora possa beneficiar alguns, mas prejudica muitos. Tira o direito de muitos se manifestarem. Então, eu acredito que, a democracia é um direito que não podemos regredir. Não podemos regredir. A gente vê a filosofia. Geralmente, as pessoas, quando estão fora do poder, são a favor da democracia. E depois que estão no poder, muitas vezes querem implantar um regime autoritário para não deixar o poder. Olha lá a Venezuela. E, sinceramente, gente, não existe ditadura só de esquerda. Existe regime autoritário de esquerda, existe regime autoritário de direita, existe regime autoritário de diferentes ideologias. Agora, o que é consenso é que nenhum regime autoritário é bom. Por quê? Porque não dá o direito das pessoas se manifestarem, porque não dá o direito das pessoas participarem. Então, a defesa da democracia é algo que jamais pode ser abandonado por nós. Se alguém foi beneficiado durante um regime autoritário, lá de Vargas, o regime de 64, o processo dos militares, mas a grande maioria não foi, tanto que o regime deixou de existir. E nós precisamos ter respeito aí pela nossa história. É muito fácil, quando se está num momento democrático, pedir a ditadura. Difícil é pedir a democracia no momento de ditadura, onde se é cerceado a liberdade de expressão, o direito de falar com as pessoas. Existem ações que são extravagantes, existem questões desproporcionais, existem posições do Supremo questionáveis, existem atos que podemos repudiar do Congresso e de figuras políticas que passaram pelo nosso país, de deputados, de senadores. Existe aqui, existe na Itália, existe nos Estados Unidos, existe em qualquer país do mundo. Agora, nós precisamos ter as instituições buscando a defesa sempre da democracia. Minas Gerais, principalmente, traz na sua bandeira liberdade ainda que tardia, ou seja, não podemos negociar o nosso direito à liberdade. Então, nós precisamos, com certeza, ter esse respeito pela democracia. Qual que é o regime democrático? O regime democrático é onde todos têm direito de se expressar e vence a maioria. É isso.
E a minoria faz barulho, reclama, vai para a internet, vai para a rua, vai protesto, mas é a minoria. A maioria elegeu um governo, é esse governo que vai gerir durante o período até a próxima eleição, que no Brasil é de 4 em 4 anos e a gente tem a oportunidade de escolher se a gente errou. Tem a possibilidade do impeachment, tem a possibilidade, né, de diversas ações aí que a nossa Constituição prevê contra um governante que não siga a linha. Tem lei de responsabilidade fiscal, tem lei de improbidade administrativa, enfim, tem uma série de mecanismos de controles. Agora, nós não podemos achar que existe apenas um ser humano honesto no Brasil e que o restante tudo é desonesto. Não existe, gente. Não existe governo perfeito. Não existe governo perfeito. E nós temos, né, que ter respeito, né, com certeza, pela vontade popular que elegeu um governo, mas nós não podemos perder o nosso direito de questionar. E essa é a opinião que eu coloco aqui. Eu acredito e acho, né, que o governo atual acertou em muitas questões administrativas. Nós temos obras importantes que saíram do papel, que estão acontecendo, né? Nós tivemos, né, diversos acertos na questão das reformas e do ajuste fiscal, mas nós não podemos simplesmente se calar diante de erros, né? Enquanto o prefeito, nos 2 últimos anos, os pagamentos chegaram de maneira mais correta do que era no passado, isso é inegável, inegável, a gente tem que reconhecer isso. Agora, são posições contrárias. Da mesma forma que do governo petista eu discordo de muita coisa e de tudo de errado que aconteceu. Mas nós também temos que reconhecer que teve um SAMU, que é um serviço hoje extremamente importante, né, para todo o Brasil, que atende toda a população, que foi o governo do PT que implantou, mesmo que eu não votei, né, não defendi, discordo da corrupção, mas dentro desse contexto geral, algumas coisas que a gente precisa reconhecer. Então, são ações como essa que a gente precisa estar sempre atentos, não deixar se iludir, né, muitas vezes pelo discurso fácil, né, não, vamos acabar com a democracia, vamos chamar lá o exército, vamos chamar, né, e vamos dar um golpe de novo, vamos assumir. Gente, não é esse o caminho. Essa história já aconteceu e não é esse o caminho. A democracia, ela precisa consertar. Nós tivemos, né, um processo, né, recente nos Estados Unidos, né, que houve uma incitação à violência e um desrespeito, infelizmente, às normas, mas o país democrático como conduziu o processo da maneira democrática, né, e assim a gente tem que buscar, né, a gente vê lá, os Estados Unidos vacinou praticamente toda a população acima de 18 anos nesse momento e está recuperando a sua economia. Agora, nós tivemos outros exemplos de regime autoritário, um deles é a Venezuela, que está como está, né, hoje. Agora, a nossa posição, né, enquanto pessoa pública, enquanto pessoa, né, no meu caso, que já ocupou cargo público, pessoa que já foi eleito, que já colocou seu nome, jamais pode ser de defender um ato autoritário. Então, respeito, né, o governo, respeito a gestão, mas eu tenho direito de manifestar aqui a minha posição, assim como, né, eu tenho certeza que todos, né, que acreditam na democracia e acreditam, né, no pensamento da liberdade e na manifestação da população, também, né, luta por isso. Então, que nós reflitamos sobre isso. Nós reflitamos. Ontem o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, se expressou de uma maneira muito enfática, né, e muito clara quanto à posição do Congresso Nacional diante dessa declaração do presidente da República, né, que tenhamos sim eleições em 2022 e que elas reflitam a vontade da população. Se tiver que ter, né, cuidado aí para não haver contaminação, fake news, disseminação de informação inverídica, que se tome as medidas, que se puna as pessoas responsáveis por esse crime. Mas a gente jamais pode, né, querer interromper um processo democrático no nosso país. Então é uma posição, né, que eu queria deixar aqui expressa para vocês, né, da minha visão, do meu posicionamento e da minha bandeira. Minha bandeira é a democracia, mesmo que em alguma eleição, né, eu no meu lado não vença, como não venceu muitas vezes, mesmo que alguma vez que eu venha disputar uma eleição eu não vença, mas a democracia tem que prevalecer. A democracia não pode valer só quando a gente
está eleito. Então, é isso que eu imagino, né? Vamos trabalhar, vamos buscar mais segurança para os meios de votação, claro, né? Mas hoje a gente faz transferência bancária pelo Pix, né, que não tem nenhuma comprovação, nenhum papelzinho que comprova que a gente fez, é tudo no sistema. Né? Assim como se faz transferências de empresa para empresa, né? Transferências de pagamento. Então isso tudo precisa ser considerado, a gente precisa refletir sobre isso e tomar cuidado muitas vezes com essa onda, né? De que porque isso, porque aquilo. Eu acho que primeiro que está muito cedo para discutir, né? A eleição de 2022. Eu acho que as pessoas têm que trazer as suas propostas sim, mas não é momento de ninguém se colocar, eu sou candidato e já começar. Não, eu acho que tem que trazer ideias, discutir ideias, propósitos, buscas, né, para o fim dessa pandemia que graças a Deus se avizinha, né, se avizinha. Então que a gente possa seguir, né, essa linha em busca e preservando sempre a nossa liberdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que mandou mensagem, que está acompanhando aqui a nossa live, né, que a gente ainda não falou aqui. Agradecer muito aqui a Zilda Maria, a Maria Inês, a Raquel Torres, a Marcilene nos acompanhando aqui, a Rosa Costa. Agradecer a Noêmia Ferreira, lá de Limeira, acompanhando a gente aqui, muito obrigado. A Cleide Silva, muito obrigado. A Mayra Regina, agradecemos aqui a Karen Vargas, também nos acompanhando, o vice-prefeito de Andradas, João Luiz Magalhães, Luiz Benedito Raimundo, vereador Luizinho Cabeleireiro, obrigado pela audiência aqui, o Júlio Paz, a Creuza Guido nos acompanhando, a Luciene Reis, a Valéria Lima, a professora Valéria, aí, obrigado, né, pela audiência, a Vânia Lúcia, a Neuza Bonilha, a Lúcia Hermínia, o Elias Júnior também nos acompanhando, Daniele Santos, muito obrigado pela audiência, Cristina Couto, né, professora Cristina, diretora da nossa escola Edmundo Vieira, a Zilda Ribeiro, né, a Zizi aqui nos acompanhando, a Maria Alves nos acompanhando aqui também, a Edna Basso, muito obrigado, a Valdenice, a Flávia Esperança, Joyce Terezinha, Vanderli, muito obrigado, Rosa Ângela, Maria Eugênia, também nos acompanhando aqui, a Cida Reis, Natalina Santos, Flávia Esperança, Vanderleia Moreira, muito obrigado, a Márcia Lima, Ricardo Lúcio, o Júlio Alves, o Elton Gonçalves, nosso conterrâneo aqui entre Andradas e Bitura de Minas, sempre aqui firme na audiência. Muito obrigado. Eu agradeço muito, né, a todos vocês aí pela audiência. A Ângela Porto Silveira também. Muito obrigado. Né? Sempre muito bom contar com a audiência de vocês. Né? A gente fica sempre muito feliz com todos vocês. Que a gente reflita, né, sobre isso. Aqui o vereador Antônio Carlos de Lima, né, também Antônio Carlos Biguá nos prestigiando, vereador aqui de Andradas. A gente fica, né, bastante reflexivo quanto a essas questões, né, que se colocam nesse momento aí. E o que eu sempre falo é a bandeira que a gente tem que defender e lutar, gente. Nós que somos pessoas que prezamos, né, pela democracia, pela política, pelo diálogo, pela questão da discussão do que é melhor a ser feito pela população. Mesmo que a gente não concorde com o que o outro diga, a gente precisa defender o direito que essa pessoa tem de estar dizendo, de estar se expressando e de estar trazendo o seu posicionamento. Não preciso concordar com o outro. E o fato de eu discordar da esquerda não significa que eu sou da extrema direita. E o fato de eu discordar e questionar o Bolsonaro não significa que eu sou petista. Né? Existem outras possibilidades. Eu não sei quem colocou na cabeça de uma parcela da população que hoje quem não é Bolsonaro é petista e quem não é petista é bolsonarista. Existe vida inteligente, né? Também em todos esses lados, mas existe vida inteligente que não é nem petista nem bolsonarista. Né? Então a gente precisa, com certeza, respeitar
o posicionamento das pessoas e a gente precisa preservar o direito da expressão, né? Então não é só alguém que defende a esquerda que é inteligente, não é só alguém que defende a direita, privatização e Bolsonaro que é inteligente. Existe muita vida inteligente que não é nem esquerda nem direita e que pode contribuir muito com o nosso Estado, com o nosso país e que a gente precisa, com certeza, valorizar essa pluralidade de pensamento, essa pluralidade de ideias e essa possibilidade de discutir temas importantes, né? Nós temos coisa muito mais importante para discutir hoje do que pensar em uma ditadura porque a maquininha não vai imprimir o comprovante do voto. Nós temos milhões de pessoas desempregadas, nós temos milhões de pessoas passando fome, nós temos milhões de pessoas morrendo, precisando de uma cirurgia, precisando de um exame, precisando de um atendimento. Nós vamos discutir como é que nós vamos recuperar o aprendizado das nossas crianças que ficaram prejudicados no momento de pandemia. Nós precisamos discutir que políticas serão adotadas para as pessoas que ficaram sequeladas pela Covid, não apenas os tantos, 500 e tantos mil que morreram, mas os tantos centenas de milhares de pessoas que estão sequeladas e que vão precisar de tratamento futuro. Então há coisa mais importante para se discutir do que gerar polêmica, uma discussão em âmbito nacional sobre um tema como esse, né? Eu não vejo motivo nem para ter nem para não ter. Eu acho que é uma questão, muito pequena, é um fato político que se cria muitas vezes para disfarçar os temas importantes que precisam ser tratados. E a gente precisa, com certeza, discutir muita coisa. Então é isso, gente. Agradeço, mais uma vez a todos, o pessoal aqui, o Rafael Costa aqui, lá da Pizzaria Roma, sempre nos acompanhando aqui também, a Regiane Carvalho, a Maria Isa, Flávio Esperança, Priscila Melo, muito obrigado aqui, o Ricardo Lúcio, José Adalto, muito obrigado aí a todos que nos acompanharam, nesse dia 10 de julho de 2021 e todos aqueles que vêm nos acompanhando nas outras lives. Hoje já é a live de número 10 e todos aqueles que vão assistir aí, posteriormente, os trechos que vão ser colocados aí com os temas específicos. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Procure saber na sua cidade o dia de vacinação. Nós estamos chegando aí, dos 46 aos 41 anos essa próxima semana. Então vamos procurar os postos de vacinação, vamos ver na sua cidade o dia que é o seu dia de vacinar e vamos correr para vacinar contra a Covid para a gente conseguir ver essa pandemia ir embora aí dentro dos próximos 60 dias e com certeza a situação melhorar muito. Graças a Deus as luzes estão se acendendo, e as coisas estão se encaminhando e eu não tenho dúvida de que nós vamos ver aí nos próximos meses uma mudança muito grande, e uma transformação aí nas nossas limitações que hoje temos por conta da pandemia, isso graças à vacina, graças à ciência, graças a todos aqueles que se dedicaram em lutar para que a pandemia fosse combatida efetivamente. Gente, muito obrigado a todos vocês, desejo a todos aí uma boa tarde, aproveitando mandar um abraço aqui para Renata Nogueira e para Ioneres Marcon, também nos acompanhando aqui, a Benevalda também, muito obrigado a todos, o Euclides lá de Jacutinga, nos dando aí o prazer da audiência também, sempre muito participativo, um grande amigo que nós temos lá na cidade de Jacutinga. Agradeço muito, muito mesmo, e desejo a todos aí uma ótima semana. No próximo sábado a gente vai lembrar vocês aí, mas estaremos de volta aqui às 16 horas, Papo Reto com Rodrigo Lopes, todos os sábados às 16 horas. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, um ótimo domingo e uma ótima semana.